Temperança. Capítulo 47. Assinar o compromisso. Todo adventista do sétimo dia deve assinar. Segundo a luz que me foi dada pelo Senhor, todo membro entre nós deve assinar o compromisso e ligar-se à associação de temperança. Assinai e estimulai outros a assinar, eis uma obra que se abre diante do jovem, do de meia idade e do idoso. Aos servos apresentado o compromisso de temperança, assinai-o. Mais ainda, resolvei pôr todas as vossas forças no combate ao mal da intemperança, e estimulai outros que estão procurando realizar uma obra de reforma no mundo. Todo jovem assinar todo o compromisso apresentado. A intemperança, a profanidade e a licenciosidade são irmãs. Todo jovem temente a Deus tome a armadura e avance para a frente. Ponde vosso nome em todo compromisso de temperança apresentado. Emprestais assim vossa influência em favor de assinar o compromisso, e induzis outros a assiná-lo. Não permitais que qualquer fraca desculpa vos detenha em dar esse passo. Trabalhai em benefício de vossa própria alma e pelo bem dos outros. Os bêbados assinarem. Os obreiros da temperança procuram induzir os ébrios a assinar o compromisso de que daí em diante não beberão mais bebidas intoxicantes. Isto é bom. Os filhos do ébrio assinarem. Um apelo. Não permitais que uma gota de vinho ou bebida alcoólica passe os vossos lábios, pois no uso dessas bebidas está loucura e miséria. Comprometei-vos à inteira abstinência, pois isso é vossa única segurança. Nenhum filho, por palavra ou exemplo, torne-se instrumento de Satanás para tentar um dos membros da família a condescender e despertar o demônio do apetite que arruinou a vida de seu pai, conduzindo-o prematuramente à sepultura. Os de alta posição assinarem. Devemos apresentar aos de alta posição o compromisso de abstinência total, pedindo-lhes que deem o dinheiro, que do contrário gastariam para as nocivas satisfações da bebida e do fumo, ao estabelecimento de instituições onde as crianças e os jovens sejam preparados para ocupar posições de utilidade no mundo. Assinarem em nossas reuniões campais. Em nossas reuniões campais devemos chamar a atenção para esta obra e torná-la assunto palpitante. Devemos apresentar ao povo os princípios da verdadeira temperança e pedir que assinem o compromisso de temperança. Não apresenteis desculpas. Não apresenteis desculpas ao serdes convidados a pôr vosso nome no compromisso, mas assinai todo o compromisso apresentado, e induzi outros a assiná-los convosco. Trabalhai em benefício de vossa própria alma, e da dos outros. Nunca deixeis passar uma oportunidade de pôr vossa influência ao lado da estrita temperança. Não assinar deixa a porta aberta. Depois do discurso no domingo à noite, foi passado ao auditório o compromisso, e 137 assinaturas foram postas. Sentimos ouvir que alguns poucos nomes se retraíram por motivo que consideramos não justificar um verdadeiro filho de Deus. Sua desculpa era que a obra que faziam os levava a lugares em que lhes seria oferecido vinho, como é costume neste país, e eles não podiam recusar, por temor de ofender aqueles por quem trabalhavam. Pensei que havia aí muito boa oportunidade para exaltarem a cruz, e fazerem a luz brilhar como povo peculiar de Deus, a quem Ele está purificando para si. Em todos os tempos e ocasiões é necessário força moral para resistir à tentação no ponto do apetite. Podemos esperar que tal maneira de agir seja uma surpresa para aqueles que não praticam hábitos de abstinência total de todos os estimulantes. Mas como havemos nós de levar avante a obra de reforma se nos conformarmos aos hábitos e práticas daqueles com quem nos associamos? Nisto mesmo está a oportunidade de manifestar que somos um povo peculiar, zeloso de boas obras. Os bebedores de cerveja apresentarão seus copos dessa bebida, e os que professam ser filhos de Deus talvez deem a mesma desculpa quanto a não assinarem o compromisso de temperança, porque ser-lhes-á oferecido cerveja e não lhes será agradável recusar. Essas escusas podem ser levadas longe, mas não têm peso, e nos entristecemos por ver que os que professavam crer na verdade se recusassem a assinar o compromisso, recusassem por barreiras em torno de sua alma e se fortalecerem contra a tentação. Preferiram deixar a porta aberta,
de modo que possam com facilidade dar um passo adiante, e aceitar a tentação sem fazer o esforço de resistir-lhe. Não tem coragem de dizer: assinei o compromisso de temperança. Nem todos que alegam crer na verdade assumiram a atitude que têm o sagrado dever de tomar quanto à temperança. Há pessoas que ficaram afastadas do decidido compromisso ao lado da temperança, e por que razão? Dizem alguns que se lhes for oferecido vinho ou cerveja, não têm a coragem moral de dizer: assinei o compromisso de não provar vinho fermentado ou cerveja ou bebida forte. Hão de os nomes dessas pessoas ser registrados nos livros do céu como defendendo a condescendência com o apetite? Importância de homens preeminentes assinarem o compromisso. Sonhei que havia grande grupo reunido ao ar livre, e um jovem alto que tenho muitas vezes visto em sonhos quando se acham em consideração importantes assuntos, estava sentado perto do presidente da reunião. Esse jovem ergueu-se e passou ao homem que parecia estar à testa do grupo um papel, dizendo: aqui está um papel em que desejo que ponhais os vossos nomes, cada um de vós. Apresentou o primeiro ao irmão A. Ele olhou e leu em voz alta: comprometeis-vos aqui a abster-vos de todos os vinhos fermentados e bebidas espirituosas de qualquer espécie, e a usar vossa influência para induzir todos os que vos seja possível a seguir vosso exemplo. Pareceu-me que o irmão A abanou a cabeça, dizendo que não era necessário que ele pusesse seu nome no papel. Ele compreendia seu dever e havia de defender a causa da temperança da mesma maneira, mas não se sentia atraído a comprometer-se, pois havia exceções em todas essas coisas. Ele passou o mesmo papel ao irmão B, que o tomou, olhou-o cuidadosamente, e disse: tenho a mesma opinião do irmão A. Sinto às vezes a necessidade de alguma coisa que me estimule quando estou fraco e nervoso, e não me quero comprometer a que sob circunstância alguma eu não use vinho ou bebidas alcoólicas. Houve em sua fisionomia uma expressão triste, magoada. Passou a outros. Houve uns 20 ou 30 que seguiram o exemplo dos irmãos A e B. Ele voltou então aos dois primeiros e passou-lhes o papel, dizendo de maneira firme, decidida, se bem que em tom baixo: vós, ambos vós, achais-vos em maior perigo de ser vencidos no ponto do apetite. A obra da reforma deve começar em vossa mesa, e ser depois levada avante conscienciosamente em todo lugar, sob toda e qualquer circunstância. Vosso destino eterno depende da decisão que agora tomardes. Vós ambos tendes fortes pontos de caráter, e sois fracos em certos respeitos. Vede o que fez vossa influência. Vi os nomes de todos os que se haviam recusado a assinar, escritos nas costas do compromisso. Ele de novo apresentou o papel, e com autoridade, disse: assinai este papel ou resignai vossos cargos. Não somente assinai, mas por vossa honra, cumpri vossas decisões. Sede fiéis a vossos princípios. Venho a vós como mensageiro de Deus, e reclamo vossos nomes. Nenhum de vós tem visto a necessidade da reforma de saúde, mas quando as pragas de Deus estiverem ao vosso redor, então vereis os princípios da reforma de saúde e a estrita temperança em tudo. Essa temperança unicamente é o fundamento de todas as graças que vêm de Deus, de todas as vitórias a serem ganhas. Recusai assinar isto, e nunca mais tereis outra solicitação. Vós ambos necessitais de que vosso espírito se humilhe, abrande, e permita que a misericórdia, a terna compaixão, a respeitosa ternura tome o lugar da grosseria, aspereza, da vontade decidida e determinada para executar vossas ideias a todo custo. Vi que, com mãos trêmulas, os nomes foram dados e todos os 30 assinaram. Foi então feito um dos mais solenes discursos sobre a temperança. O assunto suscitado pela mesa. Aqui, disse o orador, é criado o apetite por amor da bebida forte. O apetite e a paixão são os pecados dominantes do século. O apetite, na maneira por que é satisfeito, influencia o estômago e excita as propensões animais. O estômago adoece,
O apetite então torna-se mórbido e apetece continuamente algo que estimule, alguma coisa que acerte no alvo. Alguns adquirem o desagradável hábito do café e do chá, e vão ainda mais longe usando fumo, que entorpece os delicados tecidos do estômago e os leva a ansiar por alguma coisa mais forte que o fumo. Vão mais longe ainda, ao uso da bebida alcoólica. Incidente em assinar o compromisso. Segunda de manhã, a 2 de junho de 1879, enquanto assistíamos a uma reunião campal realizada em Nevada, Missouri, reunimos-nos na tenda para cuidar da organização de uma sociedade de temperança. Havia boa representação de nosso povo ali. Falou o pastor Butler, e confessou que não havia sido tão ousado na reforma pró-temperança como devia haver sido. Declarou que fora sempre um homem estritamente temperante, rejeitando o uso da bebida alcoólica, do chá e do café, mas que não assinara o compromisso que estava sendo passado entre nosso povo. Estava, porém, convencido agora de que, deixando de fazê-lo, estava prejudicando outros que deviam assiná-lo. Pôs então seu nome sob o do coronel Hunter, meu marido assinou abaixo do irmão Butler, eu escrevi o meu a seguir, vindo após o irmão Farnsworth. A obra foi assim bem iniciada. Meu marido continuou a falar enquanto o compromisso ia passando. Alguns hesitavam, achando que o plano era demasiado amplo incluindo chá e café. Finalmente, porém, davam seu nome, comprometendo-se a total abstinência. O irmão Hunter, que foi então convidado para falar, e atendeu, dando um muito impressivo testemunho quanto à maneira por que a verdade chegara a ele, e o que por ele fizera. Declarou que tomara bebidas alcoólicas suficientes para fazer flutuar um navio, e que agora queria aceitar a verdade inteira, reforma e tudo. Abandonara os alcoólicos e o fumo, e tomara nessa manhã sua última xícara de café. Acreditava que os testemunhos eram de Deus, e queria ser conduzido pela vontade divina aí expressa. Em resultado da reunião, 132 nomes foram assinados no compromisso de abstinência total, e foi obtida decidida vitória em favor da temperança. Trabalhar por toda parte. Dai preeminência à reforma pró-temperança, e solicitai assinantes para o compromisso de temperança. Em toda parte, chamai a atenção para essa obra, e tornai-a assunto palpitante.